Muito boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas ao webinar Medida Reativar Desporto. O IPDJ, no âmbito do seu programa de capacitação de clubes desportivos, Clube Top, realiza hoje este webinar sobre esta medida de apoio à retoma das atividades dos clubes desportivos após o período pandémico da Covid-19, com o objetivo de informar e esclarecer regras e procedimentos a cumprir para a efetivação de registro e candidaturas aos apoios disponíveis. Antes de iniciarmos esta sessão, informamos que as questões devem ser colocadas no separador perguntas e respostas para que possam ser esclarecidas no final. Para quem nos assiste no Facebook, podem fazê-lo nos comentários. E para nos dar as boas-vindas, convido a usar da palavra o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, Vítor Pataco. Muito obrigado, Filipa. Cumprimento a nossa vasta audiência de dirigentes, de técnicos e pessoas interessadas neste programa, no programa Reativar Desporto. E eu gostava também de cumprimentar a equipa que está aqui connosco, a equipa do Instituto Português do Desporto e Juventude, porque cabe ao Instituto Português do Desporto e Juventude operacionalizar esta medida do Governo, que é uma medida ímpar, e eu gostava precisamente de sublinhar que continuamos a viver de forma prolongada um período excepcional, um período ímpar do ponto de vista social, com implicações ou com uma implicação prolongada na nossa vida, no nosso dia-a-dia, nas nossas vidas sociais, face à pandemia que vivemos há mais de um ano e meio. E, de facto, para situações que são excepcionais, para situações que são ímpares, encontram-se também soluções que são elas próprias diferentes e excepcionais. O Governo aprovou uma série de medidas para diferentes setores sociais que têm estado em execução. Algumas, o desporto ou as entidades desportivas, os clubes, as federações, as associações conseguiram beneficiar delas, mas esta medida que nós vamos hoje aqui apresentar e falar sobre ela, a medida Reativar Desporto, é uma medida que é especificamente dirigida ao desporto e, em particular, àquilo que são o tecido associativo de base, que são os clubes desportivos, e que são eles, de facto, a base do desenvolvimento desportivo de todo o país, porque é a partir dos clubes que se constrói todo o edifício desportivo, é a partir dos clubes que os atletas treinam, progridem, e, portanto, esta medida, que é uma medida muito dirigida ao tecido associativo de base, ou especialmente dirigida ao tecido associativo de base, vai precisamente ajudar ao arranque, a ajudar a recuperar deste período difícil em que os clubes têm estado submetidos face à inatividade, face à forçada paragem, face à impossibilidade de terem receitas, face à impossibilidade de terem uma vida normal. Eu diria que nós, Instituto, temos a responsabilidade da execução da política pública no âmbito do desporto e também da juventude, mas hoje estamos aqui a falar de uma medida especialmente dirigida ao desporto, e no âmbito dessa execução da política pública para o desporto, nós temos alguns programas que eles próprios já são dirigidos aos clubes e no fundo, às entidades associativas de base. Temos um programa que tem sido muito bem sucedido, muito bem aproveitado por clubes de todo o país, que é o programa PRID, o Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas, que já reabilitou cerca de 400 instalações desportivas por todo o país, num investimento que já supera os 20 milhões de euros. Temos também o Plano de Desporto Nacional, o Plano Nacional de Desporto para Todos,
que também tem uma direção ou tem um objetivo de ajudar os clubes naquilo que são as suas atividades informais. E depois temos também o Clube Top, onde está inserido este webinar de explicação do programa Reativar, ele próprio também dirigido aos clubes numa lógica de capacitar. Portanto, trabalhamos aqui no PRID ao nível de um fator de desenvolvimento desportivo que são as instalações desportivas, trabalhamos ao nível das atividades com o Programa Nacional de Desporto para Todos e trabalhamos ao nível do conhecimento e da capacitação através do Clube Top. São 3 áreas que, no fundo, ajudam o movimento associativo de base e esta tem sido uma preocupação, enfim, deste governo e que tem sido operacionalizada pelo Instituto de uma forma que nós consideramos bastante satisfatória. Em relação ao programa Reativar Desporto, nós estamos a falar de um tecido associativo de cerca de 10 mil clubes e é para o Instituto eu diria, um desafio muito grande, porque nós nunca fizemos uma operação com esta dimensão. O Instituto tem por missão principal relacionar-se com entidades de natureza nacional e, portanto, esta relação direta com os clubes, através de uma plataforma que vão ter conhecimento neste momento, apesar de já termos algumas candidaturas, vai ser de facto uma operação muito exigente, que vai exigir muito esforço do lado do Instituto, das federações desportivas que também vão colaborar, dos próprios clubes, dos dirigentes que vão ter que fazer as suas candidaturas, carregar os dados, colocar informação e, portanto, a nossa expectativa é que as candidaturas sejam bem-sucedidas, porque o financiamento está disponível e está disponível precisamente para ajudar os clubes a reativarem, eu diria mesmo, a começarem uma nova época desportiva, porque nós no final estamos a acabar esta época desportiva ainda em fase de pandemia e temos uma expectativa de que este programa vá precisamente ajudar no arranque da nova época, que nós já esperamos que seja uma época com alguma normalidade e, portanto, que os clubes possam aproveitar este fundo do Reativar Desporto para poderem arrancar com as suas atividades de uma forma mais robusta, mais confortável do ponto de vista financeiro e, portanto, o Instituto também conseguir dar resposta às expectativas dos clubes e estarmos em conjunto neste processo, que naturalmente vai ter algumas dificuldades, mas a equipa do Instituto cá estará para tentar dar resposta e fazer chegar os apoios financeiros atempadamente a todo o tecido associativo, a todos os clubes, para que possam arrancar a nova época desportiva com um conforto diferente daquele que tiveram até aqui. De maneira que eu termino desejando bom trabalho a todos aqueles que no dia-a-dia estão nos clubes portugueses, daqueles que no dia-a-dia dedicam o seu tempo de forma voluntária, mas também a todos os profissionais que de forma muito criativa, ao longo destes últimos meses, têm encontrado soluções para satisfazer aquilo que são os praticantes desportivos, para satisfazer as comunidades onde os clubes estão inseridos, no sentido de terem uma resposta satisfatória no âmbito da oferta desportiva alternativa e condicionada ou nas condições que são permitidas pela situação sanitária e epidemiológica que nós vivemos. De maneira que vamos ter a oportunidade de perceber como é que se podem fazer as candidaturas, como é que o programa funciona e por isso eu queria terminar desejando a continuação de bom trabalho a todos, agradecendo à nossa equipa interna do Instituto Português do Desporto e Juventude e também agradecendo a todos aqueles que vão aproveitar esta medida e vão ativar ou reativar as atividades, as suas atividades nos clubes. Bom trabalho, continuação de bom trabalho e cá estaremos para colaborar no sentido de podermos pôr em prática esta importante medida, que é uma medida com 30 milhões de euros que vão estar disponíveis para
arrancarmos de forma mais robusta, mais consistente a nova época desportiva. Muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigada. E para nos apresentar a medida Reativar Desporto e o processo do registro para as entidades elegíveis, temos connosco Paulo Gonçalves, chefe de divisão do Desporto Federado, e Sofia Pimenta, chefe de divisão de Modernização Administrativa e Desenvolvimento Organizacional do IPDJ. Paulo, passo-lhe a palavra. Tem que ligar o microfone. Boa tarde a todos. Então cabe-me a mim apresentar esta medida de apoio à reativação dos clubes desportivos, e para isso eu vou-me socorrer aqui de uma apresentação. Pronto. Então, esta medida tem por objetivo pôr o desporto a andar. E é uma medida medida de apoio ao setor desportivo, lançada pelo Governo, e está incluído no Fundo de Apoio para a Recuperação da Atividade Física e Desportiva. Ela foi aprovada formalmente através da Resolução do Conselho de Ministros 33A de 2001, e isto está regulamentada na Portaria 142B de 2021. O que é o Ativar Desporto? É um instrumento de apoio à tesouraria dos clubes, sob a forma de fundo perdido, não reembolsável e destinado a apoiar os clubes desportivos no processo de retoma da atividade desportiva federada. Então, a quem se destina naturalmente aos clubes desportivos, que são associações sem fins lucrativos e que têm por escopo, que têm por função o fomento e a prática direta das modalidades desportivas. Neste caso, também são aqueles, no caso do Reativar Desporto, são aqueles clubes que estão ligados à atividade federada, que estão enquadrados por uma federação desportiva com o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. Ainda que, de acordo com as regras deste programa, que tenha a sua sede em Portugal continental. Estão previstas duas fases. Uma já começou há uma semana atrás e outra começa hoje. A primeira fase tem a ver só com o registro das entidades interessadas, que é feita através do registro único do IPDJ, e aquela que começa hoje, que é a submissão propriamente da candidatura propriamente dita, que é feita através do formulário eletrónico próprio, também na plataforma CIEC, que é uma plataforma do IPDJ, que faz a gestão das candidaturas e da celebração e acompanhamento dos contratos de programa. O que é preciso numa primeira fase para se poder registar, para fazer o registro da entidade daquela primeira fase que eu falei antes? É ter o número de identificação pessoal coletiva, o NIPS, identificar qual é o número da segurança social, ter o ato de constituição do clube, os estatutos em vigor, a ata da Assembleia Geral dos órgãos sociais em exercício, e depois é preciso também o Instituto ter acesso à sua situação tributária e contributiva da Segurança Social, através da consulta dessa situação, ou mesmo de certidões tributárias, conforme for mais conveniente para o clube, embora seja sempre melhor ter esta autorização para a consulta da situação, quer tributária, quer contributiva da Segurança Social. Para além disso, é necessário os dados de identificação bancária para poder fazer os pagamentos.
A candidatura. Na candidatura é um formulário onde são cedidos dados genéricos do clube. Esses dados vêm inclusivamente do registro único e onde a entidade, o clube, pode fazer uma pequena descrição das suas atividades, onde faz uma descrição das suas atividades, quais são as modalidades que desenvolvem, desde quando é que está em atividade. Também tem na candidatura os dados financeiros, para nós também conhecermos qual é a realidade financeira dos clubes, e os dados desportivos, que também são importantes para a avaliação da candidatura. Como é que é calculado o valor do apoio? O valor do apoio parte de um princípio que é, no início, é feito é calculado um valor máximo, que é de 50 euros por praticante. No entanto, depois esse valor é alterado de acordo com os fatores de modulação que têm a ver com a quebra da atividade desportiva, com a sua apetência para ter escalões de formação, para a formação, a sua a participação nos quadros competitivos formais. Quando se fala em quadros competitivos formais, são os campeonatos nacionais, regionais, distritais, que são enquadrados pela Federação Desportiva, ter treinadores qualificados, ver se também tem já no seu âmbito o desenvolvimento do desporto adaptado, como é que incluem o desporto feminino, e também o fator de modulação também é influenciado pela estratificação do risco relacionado com a modalidade desportiva. A DGS estabeleceu na orientação 36 de 2020 uma série de regras onde vem identificado o risco associado a cada uma das modalidades, e esse risco influencia no fator de modulação. Depois, finalmente, os clubes situados em territórios de baixa densidade, os clubes que estão essencialmente no interior, têm a possibilidade de uma ponderação especial para terem um apoio também mais adequado. Cabe ao IPDJ fazer a avaliação das candidaturas. Os dados que os clubes integrarem na sua candidatura serão validados pelas federações desportivas, por informação que as federações desportivas irá prestar ou presta ao IPDJ, e também a confrontação em relação aos títulos profissionais de treinador do desporto que estão na ProDesporto. A informação que não for possível confirmar junto às federações desportivas ou da ProDesporto não pode ser considerada. A decisão quanto à candidatura ou quanto ao apoio é comunicada ao clube através também da plataforma SIEC. Como é que será feito o apoio? Então, formalizar o apoio será feito através da celebração de um contrato de programa. O pagamento será feito em duas prestações, uma após a assinatura do contrato de programa e uma segunda prestação com a apresentação de um relatório intermédio, que também será feito essa apresentação através da plataforma que gera os contratos de programa. A portaria estabelece, e depois o próprio contrato de programa estabelece ou irá estabelecer que há uma obrigação da publicitação do nome da medida por extenso e os logótipos do IPDJ em todos os suportes gráficos e digitais ou ações de promoção e divulgação produzidos pelo clube.
O relatório intermédio irá conter, ou deve conter, quais foram as despesas que foram efetuadas entre 1 de janeiro e 30 de setembro, o número de filiados na Federação na época em curso e o número de treinadores inscritos também na época em curso. O relatório intermédio depois influenciará também o valor final do apoio mediante as informações que são prestadas neste relatório. Depois, no final do período, para fechar o programa, é necessário o envio do relatório final, o envio não. Será também feito essa entrega, essa apresentação através da plataforma CIEC e onde será avaliado como é que foi executado todo o apoio e onde também os próprios clubes devem apresentar o relatório e contas devidamente aprovado, bem como um balancete analítico da execução do programa, ou então uma lista de despesas conforme a dimensão do clube, e isso também vai estar expresso no próprio contrato. Finalmente, aqui deixo os contatos preferenciais. Podem contactar as direções regionais diretamente, estão aqui os telefones, ou podem também, para esclarecimentos, usar o correio eletrónico reativardesporto@ipdj.pt. Pronto, terminei assim a apresentação do programa Reativar Desporto e passo então a apresentação para a doutora Sofia Pimenta, que irá dar nota de como é que funciona o registro único. Muito obrigada, Paulo. Começar por dar as boas-vindas a todos os e a todas as que hoje estão aqui connosco e tiraram um bocadinho do seu dia para nos ouvir. Este primeiro agradecimento. Depois, só relembrar que todas as questões que possam entretanto, ser suscitadas, dúvidas, podem ser colocadas no separador de perguntas e respostas aqui no Teams ou então ainda no Facebook, na área de comentários do Facebook. Começar então por vos dizer que eu vou-vos falar e fazer aqui uma breve apresentação muito rápida sobre aquilo que é a primeira fase de que o Paulo esteve a falar agora, portanto a primeira fase de registro junto do IPDJ, e depois vou pedir ao Elias Monteiro para fazer uma rápida demonstração também para que fique claro o processo, que é relativamente simples, mas que pode aqui suscitar algumas dúvidas. Dizer-vos que este registro único e esta plataforma de registro único é uma plataforma que o IPDJ desenvolveu recentemente e que decorre daquilo que é uma reforma tecnológica que o IPDJ tem vindo a levar a cabo e de alguma profundidade, porque fizemos aqui a alteração de várias plataformas de apoio, de suporte aos programas, e esta plataforma de registro único tem aqui a vantagem de possibilitar aos nossos utilizadores terem uma única porta de entrada na grande casa IPDJ, vamos lhe chamar assim. Ou seja, de facto, através desta plataforma de registro único, é permitida ao utilizador, à entidade, à pessoa que connosco interage, ter um único local para o registro dos seus dados. Isto permite-nos aqui várias situações, ou facilita-nos várias situações. Por um lado, o deixarmos de ter uma multiplicidade de registros e de passwords de acesso às várias plataformas, portanto, permite, de facto, que uma entidade faça o registro uma única vez, e com esse registro uma única vez e com essa autenticação numa plataforma possa ter acesso a todo o universo aplicacional do IPDJ, portanto basta de facto uma primeira autenticação para poder ter acesso a todas as plataformas, e por outro lado permite dar resposta àquilo que são as exigências do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, com esta plataforma temos a segurança de que os dados estão devidamente protegidos e acautelamos tudo aquilo que são as diretrizes que este regulamento nos impõe para salvaguardar também os dados dos nossos utilizadores. E por isso mesmo, começar por vos dizer que
por via desta salvaguarda e destas exigências do regulamento, a primeira fase do registro é o registro do próprio, ou seja, ao contrário da lógica de algumas das nossas aplicações, em que havia o registro da entidade, neste momento não há um registro da entidade. Há sim o registro, ou seja, haverá esse registro da entidade, mas não é a primeira fase. Portanto, a primeira fase no registro é o registro do próprio utilizador, porque a todo momento nós temos que saber quem está a interagir connosco. Como tal, portanto, a primeira fase que o Elias daqui a pouco já vos vai, de facto, mostrar, será então o registro do utilizador, que depois se associa a uma entidade. E é nessa segunda fase que o representante da entidade nos vem dizer quais são os dados dessa própria entidade. Nesta fase de registro, e vou só aqui sublinhar aquilo que o Paulo já disse, os documentos necessários e obrigatórios são o ato de constituição do clube, da entidade, são os estatutos e a respectiva publicação dos estatutos. Eu vou aqui sublinhar, de facto, os estatutos exigem, na sua grande maioria, que a sua publicação, e para que eles sejam válidos, essa publicação tem que estar feita, portanto, terão que fazer também a apresentação da publicação dos estatutos, a ata de eleição dos corpos sociais do clube e, caso o representante que nos apresenta a entidade não pertença à direção do clube, tem também que nos apresentar uma declaração assinada pelo presidente, dando conta que efetivamente está legitimado para apresentar a sua entidade junto do IPDJ, ou seja, que está legitimado pela direção do clube para poder fazer o registro da entidade junto do IPDJ. E ainda aqui, nesta primeira fase do processo de registro e de candidatura ao programa, à medida Reativar, que são apresentados dados que não são dados obrigatórios, e daí eu estar aqui a sublinhar esta matéria. Portanto, de facto, não são dados obrigatórios, mas que são dados obrigatórios no processo de registro, mas que são dados fundamentais para a candidatura do Reativar. Pelo que eu alerto para o facto de, quando fizerem o registro, deverem registar logo estes dados, e vou referi-los: é o número de NIS, é o código de repartição das finanças, é a consulta à AT e à Autoridade Tributária e à Segurança Social, de que o Paulo há pouco falou, é o IBAN, portanto, ou seja, a identificação bancária para se poder efetivar o pagamento, e ainda quem representa legalmente a entidade, ou seja, é também pedido, e é aqui também neste formulário de registro, que deverão indicar quem é a pessoa ou as pessoas, caso seja mais do que uma pessoa, que obriga legalmente a entidade, para nós sabermos de facto quem é que responde pela entidade e poder fazer então o contrato de programa em conformidade com os legítimos representantes. Portanto, grosso modo, é isto que eu tinha para vos dizer nesta primeira fase. Dizer ainda que qualquer dúvida relativamente ao processo de registro pode ser colocada através do e-mail registrounico@epdj.pt. E agora vamos lá àquilo que interessa verdadeiramente, que é olhar efetivamente para a plataforma, perceber como ela funciona, e para isso eu vou então pedir aqui a ajuda do Elias, que vos vai mostrar não só o processo de entrada, que à partida é através do portal IPDJ, peço poderem também entrar pela própria plataforma que gera o programa, mas o Elias, melhor do que eu, está aqui pronto para vos fazer esta demonstração. Elias. Obrigado, Sofia. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã e vamos fazer então aqui uma demonstração aqui diretamente. Deixa-me ver se eu consigo. Confirmem-me só se já estão a ver o meu ecrã, Sofia, por favor. Sim, perfeito. Ok, pronto. Então, começando por aqui. O registro. O registro, pode chegar ao registro de várias formas, e eu já mostro como é que podem aceder ao registro sem ser diretamente. Eu, neste caso, estou a aceder diretamente por este endereço, que é o endereço de testes. Portanto, se quiserem aceder ao real, será este endereço que está aqui. Portanto, aquele que eu vou usar agora é o endereço de testes. É só para terem atenção, porque eu vou mexer à vontade e não é só para fazer os testes. Pronto, a primeira coisa, o registro. O registro compõe-se destes campos aqui muito simples. Portanto, tem que usar um número de contribuinte, que eu já tenho aqui um preparado. Vou fazer isto tudo. Pôr aqui o nome. Eu hoje vou escrever que sou Reativar. Isso vai ser desporto.
O e-mail eu vou usar este. Vou pôr aqui uma palavra passe. Aceitar os termos. Portanto, é um registro que é feito rapidamente. Vou registrar. Não quero guardar. Pronto. E o registro foi feito com sucesso. O que é que vai acontecer neste momento? Neste momento, a pessoa que se registrou, portanto, viram que é um registro individual, como a Sofia salientou há bocado, e a pessoa que registrou vai receber no seu mail um mail a dizer para confirmar a sua conta. E vai ter lá um link. Este link tem um prazo de 12 horas para clicar. Portanto, tenham atenção se vai parar ao spam ou algo do género. Eu vou clicar só para confirmar a conta. E já está feito. E neste momento já posso então entrar aqui no registro. Portanto, o registro foi muito rápido. Eu vou entrar aqui com aquele número de contribuinte que eu usei, ou com o mail, podia ser com o mail, e vou entrar aqui. A primeira vez que entrarem, vai ser pedido esta autorização para acederem à aplicação. Eu vou dizer que sim. E pronto, eu já estou dentro da minha área pessoal. Portanto, eu entrei, eu chamo-me Reativar Desporto, tenho aqui logo uns links disponíveis que eu já vos mostro no ambiente real, que têm mais links, mas tem logo como primeiro link o link para o Reativar Desporto. Tem aqui alguns vídeos que podem ajudar também nos passos a ter em conta para registrar a vossa entidade. E depois tem aqui este menu. Neste menu, o que é que nós temos? Para além da área pessoal, que são os dados que podem pôr moradas, contactos e pessoas, etc., tem aqui este menu que é instituições. E nas instituições é onde nós vamos agora associar a nossa instituição aqui ao IPDJ. Portanto, vamos nós, portanto, eu agora, o que se chama Reativar Desporto, vou associar aqui uma nova instituição que será um clube desportivo. Portanto, eu vou juntar-me aqui, vou pôr aqui, o primeiro passo é um número de contribuinte, que também já o tenho aqui. Vou dizer que sou o presidente do clube e vou guardar. A primeira coisa que aparece é esta mensagem que diz que não existe. E ainda bem que não existe, porque assim permite-nos criar o registro. Aquilo não era um erro, era um aviso. Eu vou chamar a este meu clube hoje o meu clube. Okay? Vou pôr aqui um mail, por acaso vou usar o mesmo que usei agora para o registro, mas este mail aqui, tenham atenção que é o mail da instituição, não é o mail pessoal. Eu só vou usar este para exemplo, tá bem? Este código de repartição de finanças tem que ser preenchido para o reativar. Portanto, tenham atenção a isto, que se não preencherem aqui, quando chegarem ao reativar, ao formulário, vai ser obrigatório e depois vão ter que preencher. Eu aqui também vou só pôr o número de telefone. Vou pôr aqui no código de natureza jurídica, vou escolher então a associação de direito privado. Não é que eu tenho esta. E na tipologia vou escolher o clube desportivo. Ora bem, então deixem-me só aqui afastar esta parte e posso ir para o próximo passo. Isto aqui, estes campos são obrigatórios, o Código de Natureza Jurídica e as tipologias, e se não preenchessem, depois tinham aqui este botão de ver alertas, que depois tinha cá as instruções. O segundo passo é nós colocarmos aqui o que nós chamamos os documentos de gestor, que não são mais nada que são os tais documentos que a Sofia estava a falar há bocado, que nos permitem então comprovar quem somos nós e qual é o nosso papel dentro da instituição. Eu vou só aqui pôr um que é só para preencher, que são obrigatórios.
Embora aqui estejam todos como obrigatórios, não são todos obrigatórios, conforme a Sofia disse, que esta parte da declaração não é obrigatória, a não ser que seja necessário se não pertencerem à direção. Pronto. E depois, vou fazer próximo. O terceiro passo é preencher aqui a morada. Eu vou pôr aqui uma morada 1250. Atenção que estas moradas estão ligadas com a base de dados dos CTT. Portanto, se por acaso disserem que não encontram o código postal, verifiquem sempre no site do CTT, porque tem que estar igual. E já vimos casos desses, tá bem? A localidade, eu vou aqui escolher uma qualquer, que isto aqui são as freguesias, a morada é a Rodrigues da Fonseca, eu vou pôr aqui o 55. E depois vou aqui atualizar os mapas a partir da morada. Já tenho aqui o meu mapa no sítio que pus a morada, lá com a localização. E vou fazer guardar, vou só tirar isto aqui da frente, deixa eu guardar. E já temos a entidade guardada. Qual é o próximo passo? Já está guardada. A seguir, o que é que acontece? Vocês vão receber também dois mails, neste caso, vou só aqui, 2 mails. Um deles é para a validação da instituição e outro deles é para a validação de adicionar o utilizador à instituição. Vou fazer este primeiro. Este o que é que nos diz? Diz que vai ser, como é que se diz? A instituição autoriza a ser criada no IPDJ, digamos assim. E a outra autoriza também a pessoa a ser associada à instituição. Portanto, neste caso, eu vou aqui carregar no aprovar para dizer que sim, senhor, eu autorizo isto. E já está feita a associação. Eu vou só aqui ao segundo mail. E eu vou carregar no aceder à aplicação. E pronto. Já está aqui isto feito. Portanto, já estou associado a uma instituição. Agora o que é que acontece? Neste momento, o IPDJ já tem lá a indicação que está aqui uma instituição para ser aprovada. Portanto, vai ser analisado os documentos e depois vai ser aprovada a instituição. Mais uma coisa que tem que se fazer aqui. Eu, por acaso, aqui não me coloquei como gestor, reparem. Está aqui o não, portanto, enganei-me. Mas eu posso chegar aqui, portanto, eu entrei, estou na minha área pessoal, selecionar esta instituição, vou aqui às pessoas. Desculpem, eu não tenho agora acesso porque ainda não está aprovada. Deixem-me só aqui fazer um instante. Já cá voltei esta. Vou só aqui aprovar esta. Já agora ficam a ver que eu criei este clube e está neste estado validado pela instituição. Eu vou só aqui aprovar. Sim, certo. Ok. Tenho aqui os documentos. Como é na área de testes, posso fazer isto à vontade. Pronto. Agora vou sair. E vou entrar com aquele que acabei de registrar. Para voltar a mostrar. Não era este. Agora, por acaso, até foi bem que eu coloquei aquele ali, só para saberem que com este eu não consigo entrar, que este é o da entidade, portanto eu não consigo entrar, tem que ser com o pessoal. Não guardar. Pronto, já cá estou de volta. E eu vou então às instituições, tenho a minha escolhida, e agora vou aqui às pessoas. Vejam que
já está aqui tudo aprovado, exceto este campo. O que é este campo? Este campo é o que permite dizer quem é a pessoa que representa a instituição. Portanto, eu vou aqui às pessoas, neste menu, e vou editar este campo e vou dizer que esta pessoa pode assinar. E vou carregar em guardar. O que é que vai acontecer? Ele fica aqui que sim, mas fica pendente. Portanto, agora o IPDJ vai verificar se esta pessoa de facto pode assinar em nome da instituição e vai aprovar ou rejeitar. E penso que está tudo deste lado. Só mostrar-vos que vou aqui só sair. Portanto, só acrescentar mais uma coisa que às vezes é preciso substituir documentos e tem que vir aqui esta zona também e tem aqui um botão a dizer documentos de gestor onde podem gerir os vossos documentos. Portanto, podem apagar, podem substituir os documentos. Depois, tem outra zona aqui que é a zona dos documentos, que neste caso para o reativar é pedido lá vários documentos, que é o IBAN e outros que agora não tenho presente aqui, mas que é nesta zona dos documentos que se vai carregar os documentos. Portanto, há os documentos de gestor e depois há os outros documentos complementares que são aqui que são carregados. Depois, também neste botão do editar a instituição, caso esteja alguma coisa mal e sejam notificados para tal, podem chegar aqui e alterar, por exemplo, o mail, podem alterar aqui a designação, evitem usar abreviaturas na designação, por favor, porque senão nós às vezes não conseguimos dizer que é mesmo aquela instituição, e pronto, e podem alterar. Neste caso eu não tinha posto o código das finanças, vou pôr aqui, não sei se este existe, mas pronto. E vou só guardar e já está atualizada a instituição. Também das moradas, podem ter mais do que uma ou mais, podem ter moradas estrangeiras e depois têm que definir qual é que é a preferencial. Mais coisas. Eu acho que aqui também já está tudo. Sofia, penso que não me esqueci de nada. Ajuda-me. Sim, penso que genericamente está. Agora fazer só o favor de mostrar então a forma Sim. de acesso e de entrada, sendo que vou aproveitar ter entrado aqui para relembrar o que há pouco não disse. Este processo de registro decorre até ao final do processo de candidaturas, ou seja, na verdade é um processo que está a decorrer paralelamente ao processo de candidatura no reativar. Teoricamente, no último dia 16 de agosto, este processo de registro está a decorrer. No entanto, relembrar-vos que é um processo que carece de validação por parte do IPDJ e de aprovação, pelo que nós recomendamos veementemente, eu vou usar aqui mesmo o termo veementemente, que não guardem para o dia 16 o processo de registro, porque pode acontecer alguma coisa não estar bem no registro, nós não podermos aprovar e sim poderá inviabilizar o vosso processo de candidatura à medida. Portanto, pedimos que o mais cedo possível no tempo façam e procedam ao registro. Elias, volta a ti. Sim, pronto. Então, voltando ao início da conversa, se vierem aqui pelo nosso portal, portanto, do IPDJ, e fizerem login, aquilo vai parar. Agora eu vou entrar aqui com o meu login institucional, mas é exatamente igual. Isto vai parar ao portal outra vez. Eu vou só aqui voltar atrás. Portanto, depois de carregarem no login, o que acontece, sim, é que vêm parar aqui à página inicial do portal. O que é que devem fazer quando vêm parar aqui? Carregar aqui, neste menu, reativar desporto. E dentro deste menu tem aqui uma página com a informação que precisam e tem aqui um acesso tanto ao registro como à candidatura. Portanto, quem fizer o login, vem ter, antes de fazer o login, antes de fazer o registro, pode vir a esta página também e tem aqui o link para fazer o registro ou tem o link para fazer a candidatura caso já tenha o registro feito. A outra forma de entrar para fazer a candidatura é diretamente pelo CIEC. Portanto, chegar aqui e fazer entrar e vão parar exatamente ao mesmo sítio. Agora, só para me complicar, não foi parar. Mas acreditem, vai parar ao mesmo sítio que foi parar ali o registro, que vai parar esta parte aqui.
Ou seja, podem andar de aplicação em aplicação, fazer o login só uma vez, está bem? Sim, Sofia, passo-te. Muito bem, portanto penso que com isto é tudo. Dúvidas ou questões já sabem, podem colocar agora ou através de e-mail, registrounico@ipdj.pt. E com isto terminamos esta parte da primeira fase do processo e agora, Paulo, vais agarrar aí outra vez para continuares com o processo de candidatura. Boa tarde novamente. E então eu vou pegar na segunda fase que a Sofia deixou para eu poder então apresentar. A segunda fase começa exatamente onde o Elias deixou, que é, vou tentar aqui também pôr, que é exatamente a forma talvez mais direta, é por aqui em carregar, ir ao site do Instituto, ipdj.gov.pt, carregar em reativar desporto, e selecionar aqui o aqui, e esta está em manutenção, por isso é que estava a dar um pouco o erro, mas na altura certa vai deixar de estar, e tem-se então acesso à plataforma de candidatura. Deixem-me só, vou aqui só mudar aqui uma coisa. Tenho aqui, então, tal e qual como aconteceu ao Elias, eu vou usar aqui o ambiente de testes para vos mostrar como é que funciona este formulário. Portanto, isto aqui é a entrada do CIEC, depois de fazer o login, então temos aqui como é que se entra. Está aqui a primeira página, que pode ser com mais programas ou menos programas, depende do tipo de entidade que tem. É provável, sendo clubes desportivos, que apareçam aqui diversos programas. Mas para pesquisar o programa Reativar, o melhor é mesmo ir aqui ao separador dos programas, onde estão aqui as listas dos programas todos. Podem navegar aqui até encontrar o Reativar, que neste caso está aqui, ou podem mesmo pesquisar aqui Reativar e vai aparecer o programa que nós queremos. Aqui este olhinho serve para conhecermos um pouco do programa. Está aqui o nome, o ano, uma pequena descrição e as normas. A portaria 142B pode ser consultada através daqui deste link. Então vou iniciar uma candidatura. Para uma nova candidatura, é importante dizer que é só admitida uma candidatura por clube, portanto, por isso é que está aqui o número de candidaturas permitidas. Para o Reativar é uma por clube. Então, carrega-se aqui no mais, e então inicia-se, e temos aqui o formulário do Reativar. Tem aqui primeiro as instruções de preenchimento, e o que eu vou tentar agora também vos passar é exatamente um pouco do que está aqui escrito. A primeira tem dois passos, não é? 2 áreas e 3 capítulos, para além das instruções. O primeiro capítulo tem a ver com dados da entidade e descrição das atividades. Os dados da entidade são aqueles que vêm do registro único. Portanto, não é preciso preencher nada aqui, quando muito podem confirmar se está tudo correto, ou se falta algum dado, para ir ao registro único, completar a informação. O acesso ao registro único é feito através deste botão, pronto, que como veem, carregando ali, vai direto para o registro único. Depois, aqui é preciso fazer uma breve descrição das atividades da entidade, de o que é que desenvolve, desde quando quando é que foi criado, eventualmente, o local onde se insere, um pouco dar uma breve descrição àquilo que a entidade faz e quais são os seus principais objetivos. Vou pôr aqui breve descrição
E o primeiro stepper já foi, não há mais nada a fazer aqui. Então vamos para o segundo, que tem dois capítulos, um relacionado com os dados financeiros e outros com os dados esportivos. Aqui os dados financeiros, a primeira pergunta que se faz é se o clube organiza as suas contas em regime de caixa ou com contabilidade organizada, e isso depende da dimensão dos clubes, e pode-se verificar aqui também nesta portaria qual é a regra. Os dirigentes devem saber qual é a forma de organização do clube. Eu vou dizer neste caso que não se organize, que a prestação de contas não é em regime de caixa, portanto é com contabilidade organizada, e o mapa que aparece é este. Devem preencher o mapa com os rendimentos totais. O que deve resultar daqui é exatamente a informação que está no relatório de contas, tal e qual do clube. Portanto, é consultar o relatório de contas dos últimos 3 anos e colocar estes dados. Eu vou pôr aqui uns dados fictícios. Aqui só uma nota: se por acaso todos os campos devem ser preenchidos, se por acaso em algum momento o resultado for zero, não houver gastos ou não houver rendimentos com aquelas características, é colocar zero. Não é deixá-lo em branco, devem preencher todos os dados. E pronto, depois disto preenchido, então depois de preencher os dados financeiros, por exemplo, passamos aos dados desportivos. E aqui isto é uma tabela que está organizada um grupo por federação desportiva. Este é um grupo de federação desportiva. Se eu quiser adicionar mais uma federação, aparece um outro grupo. A qualquer altura posso apagar, atenção, quando apago, os dados também são apagados. E, portanto, o que é necessário fazer aqui a primeira coisa é escolher uma federação. Vou pôr a Federação Equestre, está aqui à mão. Depois dizer nestes 3 anos, ou nestas 3 épocas, que são 2018, 2019, 2020, 2021, quais são as modalidades dentro da Federação Equestre, ou quais as disciplinas dentro da Federação Equestre que foram desenvolvidas. Esta lista é baseada no que está publicado na orientação 36/2020 da DGS e, portanto, podem ou devem escolher todas as modalidades ou disciplinas que nestes anos o clube desenvolveu. Depois, o que é preciso, a fase seguinte, então, é dar os dados desportivos, que são genericamente em número de praticantes, que aconteceu em cada uma das épocas que estão aqui consideradas. E então, este é o total de federados, e entende-se aqui o total de federados são aqueles que estão inscritos na federação e que têm seguro desportivo. Eu vou pôr aqui um número 50, de 2018. Aqui os outros todos são, desses 50, quantos são femininos? Neste caso, vamos imaginar que são 20. Destes 50, quantos é que participam no desporto adaptado? E este clube é especialmente vocacionado para o desporto adaptado e para a equitação adaptada. Deixa-me ver só para ter certeza de... E, portanto, aparece aqui, são 10 clubes, são 10 praticantes. Depois destes 50, dos 50 federados, quantos são aqueles que estão nos escalões de formação? Aqui, os escalões de formação, o critério é usar o critério da federação. Federação, e são todos os escalões, até júnior, inclusivamente. Ou seja, os júniores também contam para aqui os escalões de formação. Tenho aqui um rato teimoso.
Não, já funciona. Pronto, também isto é um clube jovem. E aqui é quantos destes federados participam regularmente nos quadros competitivos da federação. Vamos imaginar que são todos. Eu vou pôr depois a fazer o mesmo exercício para 2019, 2020, 2020 e 2021. Eu vou aqui fazer uma pequena redução. Isto também é um exemplo. Se por acaso aqui houver, puserem um número superior ao total de federados, ele vai se queixar e então peço para corrigir de imediato, para não haver aqui, para tentar minimizarmos os erros. Aqui vai acontecer a mesma coisa, e então é para ter essa situação em atenção. Depois é necessário identificar qual é a lista de treinadores, uma lista de treinadores que tiveram a trabalhar com estes elementos, com estes praticantes, no ano de 2018, 2019. Pode ser no ano de 2019, 2020, mas eu vou exemplificar a seguir. A carregar aqui nesta lista, aparece uma modal com os treinadores e o que é necessário é preciso pôr o número do título profissional do treinador de desporto aqui. Eu não vou pôr aqui nenhum exemplo, que é para não usar nenhum dado pessoal, e o respectivo número de identificação fiscal. Só vou dar aqui um exemplo, se eu escrever aqui uma coisa que não exista, ele vai se queixar. Ele consulta os dados que estão na ProDesporto e, se coincidir, vai aparecer aqui o nome do treinador, o número do título, o NIF e a modalidade do qual ele tem o tal título profissional. Eu vou juntar aqui mais uma federação. Eu vou se calhar aqui mesmo a de badminton, só por... A de badminton. Há federações que só têm uma modalidade. E peço, é necessário também preencher, mesmo que seja só uma, escolher qual é a disciplina que tem. Neste caso, este clube, o Clube Reativar, só iniciou as suas atividades em 2019, 2020. Então, diz aqui que em 2018, 2019 não teve atividade e a lista dos treinadores passa para 2019, 2020. Vou preencher dados. Este não tem desporto adaptado. E aqui, cá está a lista outra vez. Vou buscar os dados ali. É para preencher e irá aparecer o nome do treinador. Pronto. Pode-se pôr, este clube só tem duas federações, só está afiliado em 2 federações, e então podem fazer a pré-visualização da candidatura, onde está aqui os dados todos da candidatura, e finalmente podem validar, a ver se há algum erro, e finalmente submeter a candidatura. Submetida a candidatura, a partir irão receber um e-mail a dizer que foi submetida. Tem aqui alguma informação, aqui são informações genéricas que o SIEC usa para outros programas. Neste caso não existe nome do projeto, nem com participação solicitada, nem orçamento global, embora estejam essas indicações, elas vêm a zero,
mas no caso do reativar não são utilizadas. Aqui, só para saber, podem ver então com o olho, com este ícone do olho, a candidatura, podem revisitar a candidatura, podem editar a candidatura até o Instituto validá-la. E finalmente podem também tirar aqui uma impressão dos dados da candidatura. E, portanto, aqui o início é um resumo. Se por acaso não encontrarem a vossa candidatura aqui no início, podem vir aqui ao separador das candidaturas, aqui, e estará aqui a informação da candidatura. Depois, quando houver contratos, também podem consultar aqui o estado dos contratos. Sim, genericamente, terminei a apresentação aqui do formulário de candidatura e, portanto, penso que podemos então passar para o período de perguntas e respostas que foram colocadas no separador das perguntas e respostas no Teams e também foram colocadas no Facebook. Não sei se a Sofia terá mais alguma coisa a acrescentar ou passamos mesmo a este período. Não, Paulo, penso que está neste momento. Só recordar que a candidatura está aberta até 16 de agosto, já referimos, mas penso que haverá ainda algumas dúvidas, portanto correrá até 16 de agosto, bem como o processo de registro que decorre paralelamente, sendo certo que eu volto a dizer, tentem fazer o processo de registro o mais cedo possível no tempo. Portanto, era só recordar isto e acho que podemos de facto passar então às perguntas que nos foram colocadas. Muito bem. Penso que as primeiras são para ti. Sim. Eu estava aqui a ler primeiro, mas posso ler para todos. Diz, boa tarde, é um anónimo. Consideremos o seguinte, um clube que no decurso de 2020 foi proativo e desenvolveu dinâmicas e atividades que mantiveram os jovens ligados ao clube, disso resultou que o número de federados não sofreu alteração. Com base nos critérios de atribuição dos apoios, este clube vai ser beneficiado ou prejudicado em relação aos clubes que nada fizeram e perderam praticantes. De acordo com os critérios, um dos critérios que conta para o fator de valorização, não é valorização, mas agora não me lembro bem do nome, é realmente a quebra de atividade. E, portanto, nesse caso, a quebra de atividade é que faz com que haja uma valorização, não é uma valorização, haja uma valorização da candidatura, desta maneira, embora seja um bocadinho ao contrário. Haja uma valorização da candidatura e, portanto, é assim que está estabelecido nas próprias regras do programa. Diz aqui, a época em curso no relatório intercalar será 2021 ou 2020, 2020-2021 ou 2021-2022. O que nós pretendemos é que o relatório intercalar, embora o período exato da sua entrega será definido nos termos do contrato, mas o que pretendemos é que essa questão seja respondida de acordo com cada uma das federações, de acordo com a época que estiver em curso naquele momento da entrega do relatório intermédio. Portanto, à partida será para as federações que se organizam por época, por 2 anos, ou seja, por 2 anos, semelhante ao ano letivo, será o relatório intercalar deverá incidir sobre a época 2021-2022. Paulo, olhando aqui para, se calhar, perguntas que estão já publicadas e dando aqui um bocadinho de prioridade a estas,
Tens aqui esta pergunta, que este apoio é apenas para associações sem fins lucrativos, não estão contempladas empresas SA e limitada? Não, este apoio é mesmo só para clubes desportivos que são, por natureza, entidades sem fins lucrativos. Muito bem. Portanto, não estão contempladas SAs nem limitadas. Ok, depois tens aqui outra que é: de que forma o relatório afeta a segunda prestação, se o valor é fixo por cada atleta à partida? Como é que o relatório intermédio é isso? Se o relatório afeta a segunda prestação, sim, e se o valor é fixo para cada atleta à partida? Não, o relatório intermédio pode afetar o valor final do apoio. Há 3 fatores que são verificados nesse relatório intermédio, que têm a ver com o número de praticantes que, à altura do relatório, estão inscritos nas federações desportivas na época desportiva que estiver em vigor na altura do relatório, e é também influenciado pelo número de treinadores que estiverem ativos no clube na altura do relatório intermédio, e é influenciado também pelas despesas que o clube fez, as despesas elegíveis e que estão previstas no regulamento, desde 1 de janeiro a 30 de setembro. Muito bem. E depois diz também: boa tarde, aqui vi na plataforma que já se encontra disponível a submissão da candidatura. Ao inserir os dados referentes a treinadores, surge sempre um erro de não aceite. Portanto, se calhar aqui importa explicar esta relação, Paulo. Os números devem ser introduzidos sem espaços, acho que tem que ser assim, e deve ser um conjunto entre o número do título profissional de treinador do desporto e o NIF. Outra questão que é muito importante é que aquele treinador tem que ter o respectivo título em vigor durante a época desportiva que estamos a considerar. E, portanto, é preciso confirmar se o treinador em causa tinha e tem, ou tinha na altura, o título em vigor. Muito bem. Depois outra pergunta, também do anónimo: a majoração de 15% para os territórios de baixa densidade populacional prevista na portaria, como é aplicada? Depois de fazer, depois de fazer o cálculo máximo e passar para calcular aquele fator fator, eu queria dizer o nome certo, mas está difícil. O fator de correção, não é este o nome, mas está-me a faltar, eu peço desculpa. Majoração, é isso que queres dizer? Majoração. Uhum. Acho que sim. Fator de majoração. Depois de fazer essa análise, se o clube estiver num dos territórios de baixa densidade populacional, que estão identificados numa portaria, que eu agora de repente não sei de cor, se estiverem lá identificados, esse valor é acrescido até 15%. E quando eu digo até 15%, é que também não pode ultrapassar o tal máximo do número de praticantes vezes 50 euros. Outra questão: a estratificação de risco das modalidades previstas na portaria, como é aplicada? Deixa-me só aqui ver uma coisa. Nesse caso, se um clube tiver desenvolver uma quantidade diversificada de modalidades dentro da mesma federação, que inclua modalidade, disciplinas de baixo risco, disciplinas de médio risco e disciplinas de alto risco, o que iríamos fazer é uma média, ponderar uma média dos riscos, portanto, dos riscos que estão considerados na tal orientação. Ok, outra pergunta então. Pergunta:
a Vanina Chantal, se é possível nós informarmos quando é que os clubes irão tomar conhecimento se vão ou não ser apoiados, em que montante, quer para esta medida, quer para o PNDPT. Não sei se tens informação do PNDPT, Paulo, mas para esta medida pelo menos em concreto. Eu para o PNDPT não tenho informação. Esta, portanto, a nossa intenção é que durante o mês de agosto então se possa fazer essa informação depois da entrega da candidatura. Okay. Se um clube tiver atletas federados apenas a partir da época 2019-2020, pode ainda assim concorrer a este apoio? Sim. Okay. Com muitas épocas, com muitos números, às vezes é difícil. Exato. E é 2019-2020. Certo. Sim, a resposta é sim. Um clube federado pertence a uma escola pública, pode candidatar-se? Se estiver constituído como clube, deve estar devidamente constituído como um clube desportivo, ou seja, uma associação sem fins lucrativos. Muito bem. Após submetida a candidatura, podem ser efetuadas correções? Neste momento podem ser efetuadas correções até a altura que o Instituto validar a candidatura. O que nós pretendemos é começar a validar o mais cedo possível. Vamos ver se conseguimos fazê-lo isso rápido. Portanto, se alguém tiver alguma coisa para corrigir, convém corrigir o mais cedo possível. Tá bem? Relativamente às despesas aceites, conta a data do pagamento ou a data em que entra na contabilidade? É a data da fatura. É a data que é assumido a despesa. E a aplicação da medida só se aplica aos atletas federados, correto? Pergunta o João. Pergunto se existe alguma forma de contabilizar os atletas de formação não federados, que são a maioria das quebras de atletas dos clubes, assim como os praticantes na vertente do desporto para todos. Neste programa só estão considerados os atletas federados, ou seja, só têm em atenção o número de atletas que estão inscritos nas federações esportivas. E por essa razão é que se pretende fazer exatamente essa validação junto das federações esportivas. Muito bem. Outra pergunta que refere que um clube em processo de utilidade pública tem direito? De utilidade pública. Em processo de utilidade pública, portanto, não é relevante se está em processo de utilidade pública ou não, porque esse estatuto não tem qualquer influência neste processo. Deve ser um clube devidamente constituído e que tenha atividade numa federação desportiva. Muito bem, uma outra questão que inicia agradecendo os intervenientes, é um prazer estar aqui, não é preciso agradecimentos, e pergunta, a minha questão prende-se sobre a legitimidade das entidades que se candidatam a este programa. Só os clubes é que se podem candidatar, as associações não se podem candidatar, é que em alguns desportos quem está afiliado nas respectivas federações, e depois aqui não termina a que está aqui, são associações e não clubes. Poderá elucidar-nos desta situação? Um clube é uma associação. Aqui, quando se refere a associações, eu julgo estar-se a referir a uma associação, mas que desenvolve diretamente a atividade esportiva. E, portanto, independentemente de qual é o nome que se dá àquela entidade, se ela for uma associação sem fins lucrativos que desenvolva diretamente a atividade esportiva e que esteja filiada numa federação e que os próprios praticantes estejam ligados a essa federação ou a associação dessa federação, a federação irá dar conta também desses praticantes, daqueles que estão filiados indiretamente através das associações territoriais.
Portanto, eu julgo que a pergunta vai no sentido, para nós, associação e clube é equivalente para este efeito. Muito bem. Depois temos aqui uma outra questão em que se coloca-se que a instituição está neste momento em processo de eleição de órgãos sociais e a pergunta é: posso substituir os dados da instituição que serão atualizados? E aqui eu respondo sim, não só pode como deve, através daquele processo que ainda há pouco a Elias Monteiro vos demonstrou, ou seja, deverão editar os dados da entidade e proceder à atualização ou dos dados em si, caso seja os dados em termos de informação, ou até dos próprios documentos. Portanto, deverão de facto proceder a essa atualização. Peço desculpa, Sofia, só para complementar uma situação em relação há pouco. É só para tentar elucidar esta questão das associações. Quando eu falei também em associações, naturalmente não são candidatas as associações de base territorial que estão agregadas às federações e que, por sua vez, são também elas próprias associações de clubes. Não, isto é diretamente ligado à atividade dos clubes. Muito bem. Aqui uma outra questão: caso o clube seja representado por 2 pessoas, registram-se as 2 e cada uma delas associa a entidade? A resposta é sim, ou seja, o registro permite a associação à entidade de tantas pessoas quantas aquelas que forem necessárias e, neste caso, os legais representantes deverão, como o Elias demonstrou há pouco, assinalar que podem assinar em nome da entidade. Portanto, é isto que deve acontecer, ok? Reitero, qualquer dúvida sobre esta matéria, registro único@epdj.pt. Depois o José Sá diz: apenas consigo entrar em ciec.ipdj.gov.pt depois do clube estar aprovado. E a resposta, posso responder eu ou tu, Paulo, é indiferente, mas a resposta é sim. Portanto, só depois da devida aprovação, e daí o alerta que nós temos estado a fazer para não guardarem o processo de registro para o fim, só depois da aprovação é que efetivamente os clubes poderão aceder ao CIEC e, consequentemente, à finalização do processo de candidatura à medida a reativar. E esta acho que é para ti, Paulo. Em muitas modalidades, nomeadamente as praticadas ao ar livre, os calendários desportivos são promovidos pelas associações regionais que não se podem candidatar aos apoios. A medida Reativar Desporto auxilia a retoma da atividade dos clubes integrados em federações desportivas, não havendo apoios à reativação dos calendários, ou seja, à organização das competições. Como irão os clubes concretizar a reativação? O apoio é dado, concedido aos clubes. Este é especificamente concedido aos clubes. O Instituto tem apoiado, ou manteve o apoio às federações esportivas, que por sua vez também têm esse desígnio, que é apoiar as suas associações de base territorial e que elas próprias desenvolvam os quadros competitivos que são da Federação e que têm uma característica regional, local e distrital, portanto local. Eu penso que é isso. Muito bem. Fiz o registro e associei a instituição no dia 10 de julho e ainda não se encontra validado. Quanto tempo pode demorar essa validação? Dar-lhe conta, Sandra, que nós estamos a tentar ser o mais céleres possível nesta validação. Percebam também que com o volume de entradas neste momento poderá ser aqui um pouco mais complicado esta celeridade que nós queremos dar, e daí eu estar aqui reiteradamente a pedir-vos para serem o mais cedo possível, para o fazerem o mais cedo possível no tempo. De qualquer forma, se nos quiser colocar o nome da sua entidade nas perguntas e respostas, nós podemos verificar, ou então escreva-nos para registrounico@ipdj.pt, porque com estes dias o que eu admito é que poderá haver aqui já algum contacto feito, alguma notificação enviada a solicitar eventualmente alguma retificação, mas nós podemos verificar, se nos escrever ou se escrever aqui a entidade, podemos depois fazer essa diligência. Para os clubes que já estão registados no âmbito de outros projetos de apoio, já não precisam de efetuar novamente o dito registro? A resposta é não é necessário. Portanto, como expliquei há pouco, entidades que já estão registadas no registro único do IPDJ não necessitam de fazer o seu registro novamente, portanto já está feito, serve para agora, serve para a vida, vamos dizer assim, enquanto estivermos a funcionar com estas plataformas tecnológicas nos termos em que estamos. Agora, o que é necessário sim e que nós solicitamos é que verifiquem
também, caso os dados não estejam atuais, verifiquem por favor os dados e retifiquem todos os dados que não estiverem atualizados. Isto porque não vão poder dar continuidade ao processo de candidatura à medida a reativar caso os dados não estejam ou atualizados ou devidamente preenchidos. Boa tarde, somos um clube de taekwondo. Como de momento não existe uma federação da modalidade que tenha estatuto do PD, como nos podemos candidatar? Neste momento, não havendo federação, não é possível fazer essa candidatura, pelo menos através deste programa. Treinadores sem título profissional podem entrar, por exemplo, 2018, 2019? Não. A partir não podem. Não são delegados, têm que ter título. A lista de treinadores a juntar é só da época 2018-2019. No nosso caso, a lista de treinadores pode ser diferente todas as épocas. Nós vamos usar uma época como referência, e a época de referência é mesmo, e é assim que está desenvolvida a portaria, a época de referência é 2018-2019. Só é de 2019-2020, no caso em que 2018-2019 não ter tido atividade. Um clube que, apesar da atividade esportiva reduzida nos últimos 2 anos, existiram mais ou menos o número de atletas federados, não vê a afetação de verbas reduzida se a candidatura for aprovada? Foi clara a pergunta, Paulo? Estou a reler. Ok. Aqui. Já consegui. Desportiva reduzida nos últimos anos. Genericamente, para a determinação do apoio, a determinação inicial do apoio, existem diversos fatores. Um deles é exatamente se houve ou não quebra de praticantes. Aqui diz que houve uma quebra, portanto a atividade foi reduzida e, portanto, isso, nos termos do regulamento, valoriza a candidatura, mas também, por outro lado, também é necessário que o clube dê sinal que vai reativar-se, que vai dar um novo alento à sua atividade, e por isso é que também no relatório final, no relatório intermédio, peço desculpa, é solicitada essa informação, exatamente para nós sabermos se foi dado esse alento para a próxima época. A Federação Portuguesa de Canoagem funciona por ano civil. Assim, os atletas inscritos em 2019 são considerados em 18-19 ou em 19-20? Os atletas inscritos em 2019 são considerados em 18-19. O que se coloca nos dados da época 2021? Teremos com toda a certeza muitos atletas para a próxima época que não estarão inscritos a 16 de agosto. Como fazemos? Não vão estar ainda todos inscritos. A época 2021 é a época anterior. Portanto, o que eu estou a dizer é, mesmo para aqueles que têm uma época que funciona por ano civil, o que queremos ou que pretendemos é que digam à altura da submissão da candidatura o número de praticantes que tinham nessa altura. E, portanto, é isso que eu digo. E depois, o que se pretende é verificar esse movimento no relatório intermédio. E depois temos aqui 2 questões numa só, vamos dividir ao meio para ser mais fácil. Quando é solicitado o número de atletas inscritos, refere-se ao número de atletas inscritos na federação ou ao número de atletas inscritos na competição? É as duas coisas, porque são as duas coisas perguntadas. Uma, que é o dos atletas totais, os praticantes totais que estão lá, que é a primeira coluna, que apareceu na minha demonstração, é aqueles que estão inscritos na Federação Desportiva. Aqueles que participam regularmente nas competições da Federação Desportiva e, portanto, também estão inscritos na Federação Desportiva, também têm lá uma coluna para serem identificados e que é a última coluna antes dos treinadores, é só para ficar
para dar nota disso. Os dados financeiros são relativos à entidade ou ao departamento desportivo da entidade? É a entidade. Os atletas... Desculpa, só para complementar, tal como eu disse, o que aqui contava era mesmo os relatórios e contas. E, portanto, até para facilitar, para não ser feito, para não ser necessário de contas adicionais e, portanto, era exatamente aproveitar documentos que foram já preparados, que já estão aprovados, e é mais para nós também conhecermos melhor a realidade do desporto nacional e os clubes que são candidatos. Os atletas da formação que não sejam federados, como por exemplo a iniciação, não devem ser incluídos nesta candidatura? Não, só devem ser incluídos os federados. Os treinadores estagiários também poderão ser contabilizados se já existe alguma data para a apresentação do relatório intermédio? Pronto, e o resto eu já pergunto. Portanto, a primeira pergunta é se os treinadores estagiários também podem ser contabilizados. O critério que estamos a utilizar é o critério de ter título profissional de treinador de desporto na época em questão, se for na época 18-19 ou na época 19-20. E, portanto, se tiverem esse título em vigor, podem ser. Se não tiverem, eu julgo que não têm, provavelmente não. E depois, então, se já existe alguma data para a apresentação do relatório intermédio? Ainda não existe data. Fará parte dos termos do próprio contrato. E, por fim, quais são as condições para os clubes que não tenham contabilidade organizada? Ter a contabilidade organizada ou não organizada depende da dimensão do clube e do volume de negócios do clube. E, portanto, se não é aqui relevante, a única diferença que existe entre estas duas condições é a tabela que se preenche é diferente, mais nada. Todo o resto não tem influência. Não ter contabilidade organizada não inibe ter que ter demonstrações financeiras, não inibe que tenha que preparar um relatório de contas com demonstrações financeiras e isso não deixa de ser importante. Mas não há nenhuma diferença, a não ser no próprio formulário que a tabela é ligeiramente diferente. Qual o montante de apoio pago na primeira tranche? Ainda não está definido. Portanto, ainda não temos. Isso vai ser uma das questões que será determinado no relatório, no próprio contrato. Aqui uma pergunta que tu há pouco de alguma forma já respondeste, que é qual é o prazo, data para sabermos se a candidatura submetida foi aprovada? Neste momento não há prazo. A gente pretende que durante o mês de agosto se vá apresentando a aprovação da candidatura. O cálculo do apoio, que tem por máximo 50 euros, é calculado pela diferença de atletas entre um ano e o outro? E como é feito o cálculo para os treinadores? Não. O cálculo de apoio, que tem por máximo 50 euros, é o número total de atletas, de praticantes que são identificados como sendo, e que podemos confirmar junto às federações, como sendo filiados nas federações. Isso é o máximo. Depois pega-se nesse máximo e é então calculado um fator de valorização. Eu quero dizer o nome certo porque não acho que é um fator de valorização de modulação, fator de modulação, esse é o nome certo, agora português, um fator de modulação que assim é influenciado pelo o número é influenciado pela quebra de praticantes, é influenciado pelo número de treinadores, é influenciado pelo número de praticantes femininos, é influenciado pelo número de praticantes do desporto adaptado, daqueles que participam nos quadros competitivos regulares. Julgo que não.
que estão nos escalões de formação. E esse fator de modulação varia entre 0 e 100, portanto, é assim que é feito o cálculo. Certo, e de alguma forma respondeste a esta segunda questão de como é feito o cálculo para os treinadores, não é? Portanto, na verdade está contida. Se a Federação tiver mais do que uma modalidade, os dados devem ser separados ou na totalidade. Por exemplo, a Federação de Patinagem de Portugal, Hóquei em Patins e Patinagem Artística. Os dados dos atletas são colocados junto ou separados? Cada uma das linhas daquelas que eu demonstrei deve corresponder a uma federação só. Ou seja, deve ser colocado tudo junto e depois identificado na coluna das disciplinas, modalidades e especialidades. É só a identificação de quais são aquelas que são desenvolvidas. Não é necessário fazer a divisão por cada uma das disciplinas. Portanto, cada linha, cada conjunto de dados da mesma federação deve também ser colocado em conjunto numa só linha. Cada clube só poderá receber no máximo 50 euros por cada atleta inscrito, ou seja, só recebe, por exemplo, 1.500 euros no máximo se tiver 30 jogadores inscritos? Sem fazer a conta, sim. Cada clube só pode receber 30 euros por cada praticante inscrito. Sim. Considerando os critérios de seriação plasmados no regulamento, pode dizer-se, que os clubes com modalidades coletivas são beneficiados no apoio em relação aos que apenas têm atletas em modalidades individuais? O critério de modalidade individual e coletiva não é utilizado no regulamento. Isso só são considerações que podem ser feitas ou análises que podem ser feitas, mas é fora do regulamento. Não consigo dizer se assim, de repente, se assim é. Em virtude do Covid-19, o meu clube ainda não tem o relatório de contas de 2020 aprovado, apesar de já estar feito. Como procedo? Aquilo é a informação que é solicitada, uma informação não influencia diretamente os cálculos. E, portanto, se o relatório de contas está efetuado, se os valores estão identificados, tem essencialmente uma função informativa, esses dados, eu digo que deve ser colocado o valor, os montantes que estão nos documentos preparados, embora não estejam aprovados. Ok, aqui já respondeste de alguma forma a esta, mas só reiterar, apenas consideram a quebra dos atletas federados ou também consideram atletas não federados? Só dos praticantes federados. Muito bem. Ias dizer mais alguma coisa? Não. Não. Caso o número de atletas federados tenham até aumentado esta época desportiva, a associação pode ter o mesmo direito a algum tipo de apoio nesta medida? Ela tem direito de apoio, ou seja, a quebra do número de praticantes não determina o não apoio. Determina um fator de modulação que faz com que haja uma diminuição do apoio em relação aos 50 euros por praticante. E, portanto, posso dizer que esse fator isolado não determina a inviabilidade do apoio. Portanto, poderá continuar a ser apoiada pela medida reativada de desporto. Ok. Pronto, aqui mais uma pergunta sobre os atletas não federados, portanto já respondeste mais do que uma vez. Boa tarde, o cálculo de apoio que tem por máximo 50 euros é calculado pela diferença de atletas entre um ano e o outro? E como esta pergunta também já respondemos. O número de praticantes desportivos à data do relatório intermédio é definido ou pode ser ratificado no relatório final? Não percebeste a pergunta? Estou a ler. Ok. Peço desculpa. Não, tranquilo, é preciso percebas. O número de praticantes esportivos à data do relatório intermédio é definido.
partida é definido, é aquele que está naquele momento. Não existe neste momento nenhuma forma de correção a posterior. Ok, está aqui mais algumas perguntas sobre registros que foram feitos e que ainda não estão aprovados. Reitero o que disse há pouco, portanto, ou coloquem-nos o nome da entidade que nós tentamos de facto verificar, ou então mandem-nos e-mail para registrounico@ipdj.pt e nós vamos verificar o que se passa. Do que foi possível entender da portaria, o apoio é justificado com despesas incorridas, artigo 5º da portaria. Tendo em conta que a época desportiva 2020-2021 está no fim, as despesas elegíveis da época 21-22 são consideradas? As despesas a serem consideradas na medida do reativar desporto são todas aquelas que incorreram desde 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Aquelas que ocorreram entre 1 de janeiro e 30 de setembro são aquelas que serão levadas em conta no relatório intermédio para uma verificação do apoio. Mas depois, em sede do relatório final, todas as despesas são consideradas. Na plataforma, depois do registro, não consigo alterar os dados. Se a instituição aparece como inativa, como posso fazer? Tenho de esperar que primeiro validem a instituição, mesmo com falta de documentos. Na verdade, vai ter que aguardar um contacto por parte do IPDJ, que vai ter que lhe devolver o registro, vamos dizer assim, para poder então proceder à inserção dos documentos que estão em falta. Porque no estado inativo efetivamente não poderá fazer nada. Portanto, nós vamos avaliar, vamos dizer, invalidar o registro e pedir então a retificação dos dados que estão em falta. Perguntamos, visto que estamos num contexto de variadas contenções, se existe a possibilidade do alargamento dos prazos de candidatura, visto que o processo é demasiado complexo e sujeito a um escrutínio bastante rigoroso. Neste momento não está previsto o alargamento do prazo, estão determinados na portaria e, portanto, neste momento não está previsto. Uma associação com a tipologia de IPSS, que tem várias modalidades com atletas federados, pode candidatar-se? Uma associação que tem, com que desenvolve... tipologia de IPSS. Não, uma associação, que seja uma associação sem fins lucrativos, que desenvolva a atividade esportiva e que essa atividade esportiva esteja enquadrada no âmbito do desporto federado, pode candidatar-se à medida de reativar desporto, mesmo que seja uma IPSS. São despesas elegíveis taxas de inscrição de atletas, taxas de participação nos campeonatos federativos e arbitragens? Só para confirmar o texto. Faz à tua cábula, não é? Sim, está considerado e está explícito na própria portaria que são elegíveis. Só em relação à pergunta anterior, deixa-me só complementar algo. E depois peço à Sofia para confirmar isto que eu vou dizer, que é a tipologia, as tipologias na BDU não são únicas, podem ter uma própria entidade, pode ter diversas tipologias, pode ser uma IPSS e também pode ser um clube desportivo. Então, só para esclarecer isso. Confirmo, ou seja, de facto podem escolher tantas tipologias quanto aquelas que a entidade efetivamente tiver, portanto, neste caso, pode perfeitamente ser uma IPSS e, neste caso, em todos os casos, e qualquer outra coisa que seja necessária. Sendo o processo de candidatura submetido por um elemento, o Presidente, e caso haja alteração desses elementos via eleições, como se processa esta questão? Ou seja, o processo de associação da entidade, eu aqui espero ser de facto clara e ser clara no que vou explicar, pode acontecer de duas formas. Portanto, ou é a própria pessoa que é a gestora da entidade que faz a associação dos elementos, ou seja, tanto aqueles
quantos os necessários, como eu disse há pouco, ou então, numa situação muito concreta de um presidente que sai de uma instituição, o que deve acontecer é que o novo presidente que assume, ou alguém legitimado por ele, deverá fazer o seu registro no registro único, na nossa plataforma, e deverá associar-se à entidade, que já estará registada à partida, não é? E apresentar os documentos em como é legítima a sua representação. E com isso nós fazemos o processo de aprovação e fica então associado à entidade. Portanto, esta alteração é uma alteração também que pode ser executada de uma forma ou de outra. Um clube com Assembleia Geral agendada para a eleição de novos corpos gerentes em setembro e que, devido ao Covid, ainda não realizou a Assembleia Geral, que deveria ter sido em 2020, pode apresentar ata dos órgãos em funções, ou seja, desde que seja claro e a razão seja efetivamente razões relacionadas com a pandemia e impossibilidade efetiva da realização desta Assembleia Geral, nós estamos de facto a aceitar a apresentação da ata, ainda que não esteja, vamos dizer, válida, estará válida, aceitaremos como válida, desde que tenha sido durante este período efetivamente de pandemia e esteja claro e justificado que assim foi. No nosso clube, a Assembleia Geral apenas está marcada para setembro de 2021, uma vez que a época foi prolongada até julho de 2021. Haverá problema? Pronto, aqui a mesma resposta que dei anteriormente. No caso do clube ter várias modalidades, o relatório de contas tem tudo englobado. É necessário discriminar os valores por modalidade ou consideram-se os valores globais? É os valores globais do clube. Muito bem. Portanto, tal e qual vêm expressos nos relatórios de contas. E penso que estaremos a chegar às últimas perguntas. Já agora, se for possível, faria outra pergunta. Há pouco referiam que era necessário colocar os dados desportivos da época de 19-20, no entanto, o 142B apenas refere que a comparação será entre as épocas 18-19 e a 20-21 e que a época 19-20 seria só para os clubes que iniciaram nessa época. Estou errado? Para efeitos do cálculo, os clubes que têm atividade em 18-19, o que vem expresso na época 19-20 não entra. No entanto, consideramos que era sempre interessante ter a imagem dos 3 anos. Até também, vou voltar a dizer, também era importante aproveitar esta oportunidade para conhecer a forma como houve esta dinâmica e portanto, optámos por fazer uma pergunta que englobasse estes 3 anos, este espaço de tempo. E, portanto, o que eu posso dizer é, em rigor, não será necessário para o cálculo, mas para a apresentação da candidatura, sim. Caso o número de atletas federados tenham até aumentado esta época desportiva, a associação pode ter na mesma direito a algum apoio neste programa? Acho que já respondemos a isto há pouco, não foi? Há pouco, sim. Um clube que só recentemente começou a ter contabilidade organizada, apesar de ter atividade há vários anos, tem condições de elegibilidade? Sim, a contabilidade organizada só é, ou melhor, o critério de contabilidade organizada ou não só tem a ver com o preenchimento do formulário de candidatura. Independentemente de ter contabilidade organizada ou não, o clube tem que ter todos os anos um relatório de contas que espelha a sua atividade financeira. Há regras diferentes, há uns que têm a contabilidade organizada e que têm um tipo de regras, e há outros que têm uma contabilidade de caixa e que têm outro tipo de regras. Mas não responder diretamente não afeta as condições de elegibilidade. Um clube que foi criado no ano 2020 e só teve atividade em 2021, pode-se candidatar? O que está previsto na portaria é que os clubes que tiveram início na época
19, 20 ou ano 20, conforme a organização da época naquela federação, podem se candidatar. Portanto, eu diria que sim. Embora o número de inscritos tenha sido aproximadamente igual, alguns atletas desistiram, entretanto, e por consequência o pagamento das mensalidades baixou. Por outro lado, nestas duas últimas épocas não foi possível realizar uma série de eventos que eram uma fonte de receita para os clubes, que assim saíram saem prejudicados na candidatura. É uma afirmação e eu penso que ao mesmo tempo uma pergunta. Eu vou só, antes de responder esta pergunta, que eu tenho que ler outra vez, vou voltar um bocadinho atrás, que quando um clube que foi criado em 2020 e só teve atividade em 2021, pronto, só teve atividade. Atividade quer dizer que teve só praticantes em 2021, não se pode candidatar. Mesmo que tenha sido criado antes e que não tem praticantes no ano 2020 ou na época 19-20, esses não podem. Tem que ter praticantes, tem que ter atividade na época 19-20 e praticantes inscritos nas federações em 19-20. Portanto, de certa forma, neste momento tem que ter 2 épocas de atividade. E agora que eu lendo melhor a questão, percebi que se calhar é que não se pode candidatar. E não ao contrário do que eu disse. O apoio em relação à questão colocada pela Isabel Rocha, a medida reativar não se apoiou na atividade financeira dos clubes para determinar o apoio. Foi na atividade desportiva, socorre-se exatamente de alguns dados da atividade esportiva relacionados sobretudo com o número de praticantes e com a sua qualidade para determinar o valor do apoio. E, portanto, o que eu posso dizer é que se saem prejudicados da candidatura, eventualmente, mas, de facto, não é a área financeira que conta para a determinação do apoio, mas sim a área desportiva. Ok, Paulo, vamos responder aqui a mais 2 perguntas, mas de facto o nosso tempo está a chegar ao fim. Pedimos desculpa às perguntas que eventualmente não ficarem por responder e voltamos a reiterar, temos 2 e-mails, um específico para o registro único, registrounico@epdj.pt e outro específico para o reativar, que é reativardesporto@epdj.pt. Muito bem, então vamos aqui responder às nossas 2 últimas perguntas. Vou aqui olhar para a Leonor, que teve uma quebra na net, e porque teve uma quebra na net, nós vamos responder novamente a esta pergunta, que já foi respondida, mas voltamos a responder, e que é no clube representa, tem atletas federados, uns em competição e outros de lazer. Devo considerar os 2? A medida reativar desporto é especificamente dirigida aos atletas federados. Portanto, só deve considerar aqueles que estão inscritos nas federações desportivas. Ok, vamos então aqui responder a uma última pergunta. Qual o momento de referência para o cálculo do número de atletas federados, início ou fim de época? Ou seja, dado que enquanto as inscrições estiverem abertas, os atletas podem iniciar a época num clube e acabar noutro. Qual o momento, e aqui não termina a pergunta, mas intui-se que é qual o momento em que de facto se contabiliza estes atletas? Sobre as transferências, isto, de certa forma, aqui o Pedro Lima está-se a referir às transferências. Eu diria que são contabilizados os dados no final da época, embora aí a gente vai socorrer exatamente do critério que é usado por cada uma das federações desportivas. Eu penso também que não será, eventualmente para um clube pode ser relevante, mas não é uma situação muito comum. E, portanto, o que nós vamos usar é aqui o critério utilizado pelas federações desportivas. Muito bem, eu penso que chegamos ao fim. Filipa? Obrigada, Sofia. E então, damos por encerrado este webinar. Agradecemos a participação de todos e todas que nos acompanharam online. Muito obrigada. Uma boa noite.
Podes ver o sol, mas se não o sentires, nunca saberás que é energia. Podes proteger-te do vento, mas se não deixares que te leve, nunca saberás que é liberdade. Podes fugir da chuva, mas se não te molhares, nunca saberás que é motivação. Podes contar as estrelas, mas se não as seguires, nunca saberás que são oportunidades. You tried to hold me down, so I became a soldier, built up all these walls, and now I'm climbing over those nasty bees are tempting me, oh Lord, but I ain't going back. You take me for a fool, it doesn't make me foolish. Told me I was wrong, passion made you ruthless, manipulate, it's just too late. Oh Lord, but I ain't going back no more. Fueling up the flames, gonna show you what I made of. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. Cause I will never be what you wanted. This fire's keeping me alive, making me believe I couldn't do without you. Make it hard to leave, you think it's all about you. You know I'll never be what you wanted. This fire, I tried to get this weight off on my shoulders, built up on my strength. I'm finally taking over. Não fiques na sombra, procura as respostas que precisas. Insiste naquilo que te faz feliz. Encontra formas de superar os obstáculos. Valoriza todas as possibilidades. Entende a realidade e transforma na tua realidade. Dá-lhe sentido. Partilha-a com convicção, com paixão. Descobre-te, completa-te, modifica-te, as vezes que forem necessárias. Alimenta a tua energia, encontra a motivação, dá uso à liberdade e agarra todas as oportunidades. Instituto Português do Desporto e Juventude. A tua escolha, a nossa missão. Sabe mais em ipdj.gov.pt.